Olá, eu sou Diogo Lara e esse é o Insidelic, um método de cura e crescimento pelo encontro humano. O Insidelic é esse método estruturado com efeito terapêutico rápido e profundo, tanto para questões emocionais quanto várias questões físicas. E por ser estruturado, ele é fácil de aprender. O termo, a palavra, vem de inside, dentro, e delic, revelar, e é esse caminho de transformação de pessoas, seja o cliente que passa pela experiência, seja o terapeuta, porque fazer a formação também é muito terapêutico, gera muita cura e crescimento. Colocando em perspectiva com as outras terapêuticas disponíveis, temos algumas terapêuticas mais superficiais, como é o caso dos psicofármacos clássicos, que não são tão úteis para casos leves a moderados, mas realmente têm um efeito importante para casos mais graves da psiquiatria. Que estamos falando aí de 4, 5% dos casos psiquiátricos. Daí temos as terapias clássicas, psicanálise, TCC e outras que são mais baseadas na fala, mudança de estilo de vida, que tem uma boa evidência científica, várias delas, né, têm uma boa evidência científica de que ajudam, mas a resolutividade, o aspecto mais curativo, é deixa a desejar, é médio, né? E os tratamentos são longos. Daí tivemos uma revolução na psicologia, que são o MDR, o Brain Spotting, a experiência somática, que são as terapias de processamento de memórias de primeira geração, a TIM, que é uma terapia cognitivo-comportamental mais elaborada, e a ketamina, que foi a primeira medicação que tem um impacto mais curativo, reconhecido pela classe médica e pela ciência. A evidência científica é sólida, mas ainda pequena comparado aos outros métodos, mas ela é muito robusta, né? E já tem uma resolutividade alta em poucas sessões. E daí temos o Insidelic, a AIM, abordagem integrada da mente, que são terapias de processamento de memórias de segunda geração e as terapias assistidas por psicodélicos, que têm evidências crescentes, ainda bem menos do que as demais, mas uma resolutividade muito alta. E os psicodélicos ainda têm questões, né, de limitação, seja algumas questões de regulamentação, quanto mesmo de acesso e quais casos que seriam mais indicados. São realmente para os casos mais graves e refratários. Então, como surgiu o Insideric? Aqui eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei medicina em 1989 na URGS, e logo depois comecei a fazer pesquisa em neurociências e depois me formei, comecei meu PhD também pela URGS e a psiquiatria, a residência. Na residência fiz uma formação de terapia cognitivo-comportamental. Depois me tornei professor e pesquisador da PUC, onde eu fiquei até 2016, e o consultório particular em Porto Alegre e de 2018 para cá em São Paulo. Em 2004 eu lancei o livro Temperamento Forte e Bipolaridade, que foi importante para trazer esse tema para as pessoas e estava já estudando muita psicologia, no entendimento da mente, dos mapas da mente, personalidade. E logo depois lancei um projeto de pesquisa importante de um Big Data, onde mais de 100 mil pessoas responderam a 1.000 perguntas. Então ali eu comecei a ter um acesso ao comportamento humano, onde as pessoas mais falam a verdade, que é na internet. Com base nisso, publiquei 33 artigos científicos e ao longo desse caminho, enfim, né, de ciência, me ajudou muito a entender as pessoas. Até que em 2010, 2009, 2010 eu passei por alguns traumas, sendo que em 2010 eu passei por um trauma muito grave, onde eu realmente desenvolvi um quadro de estresse pós-traumático com amortecimento total dos sentimentos. Eu era um zumbi, um morto-vivo. E fiquei 3 meses assim, até que encontrei o EMDR como terapia para mim. Comecei a minha jornada de cura, que desde então são mais de 1.000 horas em diversas experiências. Então fiz a terapia de MDR e logo comecei a aprender, inclusive, e usar nos meus clientes, nos meus pacientes. Depois Brain Spotting e depois experiência somática. Então, nesse processo, né, de 2010 a 2018, eu diria, foi onde eu realmente me tornei um terapeuta, estudando tudo que eu podia das terapias de ponta. Em 2012, 2013, comecei a aumentar mais o uso, descobri a ketamina, comecei a usar no consultório, publiquei artigos em relação a isso também,
Essas duas mudanças, né, o ser um terapeuta de processamento de memórias e ter a ketamina no consultório, revolucionaram tudo. Eu passei a ter impactos curativos na maioria dos meus pacientes, e em vez de colocar remédios psiquiátricos, eu passei a mais retirar remédios psiquiátricos. Em 2013, eu comecei o projeto de terapia digital, primeiro num site e depois em 2017, com o lançamento do app Símbolo, que hoje é o app de bem-estar mais bem avaliado do mundo, tem mais de 5 milhões de downloads, enfim. E eu fiz todo o conteúdo do Símbolo, são em torno de 45 horas de conteúdo, isso significa o equivalente a escrever 5 livros de 300 páginas. Então, realmente, aí foi uma escola, né? Eu tive várias oportunidades para conhecer tudo que tinha de mais evoluído, mais sofisticado na área da psicologia do autoconhecimento. Em 2018, eu lancei o livro Imersão, um romance terapêutico que fala dessa minha jornada, principalmente do MDR, Brain Spot, experiência somática, e resume essa minha mudança de perspectiva e de abordagem como profissional, né, como profissional de saúde mental. E nessa época eu já tinha o reconhecimento na área científica também. Até hoje eu sou top 1% na ciência mundial em termos de citações, né, que vem dos artigos publicados. Mas eu larguei a, a carreira acadêmica em 2018 para me dedicar totalmente ao empreendedorismo do autoconhecimento e a essas formações. Porque em 2018 realmente ficou muito claro que eu estava fazendo uma terapia diferente, onde eu estava misturando o melhor de tudo que eu tinha aprendido, e então eu criei, ou surgiu, né, eu digo, a abordagem integrada da mente, a AIM. E a partir dali passei a ser um treinador de terapeutas, já treinei mais de 1.000 terapeutas desde então. Em 2016, comecei algumas primeiras experiências com psilocibina, e mais tarde com outros psicodélicos. E as minhas experiências pessoais com os psicodélicos foram muito impactantes para entender os caminhos de cura da mente que eu ainda não havia descoberto. As terapias de processamento de memórias foram incríveis e os psicodélicos também me deram um ganho diferente de acesso à consciência e aos caminhos de cura. E a combinação da AIM com essas experiências com psicodélicos geraram o Psydelic. Então, essa é a história do Psydelic. Como é que então se dá esse processo de cura e crescimento? São 4 grandes pilares: os princípios de cura, para entender como funcionam esses princípios, os mapas da mente, a ciência, seja a neurociência, seja a psicologia de ponta, entendimento mais profundo dos processos, e a técnica, a parte prática. A combinação desses 4 é que favorecem e facilitam que o processo de cura e crescimento aconteça. Temos 3 pilares também fundamentais que fazem parte desse encontro humano curativo, que é baseado no amor. O terapeuta precisa estar nessa vibração de amor, estar conectado consigo na sua presença amorosa, e essa presença amorosa facilita o acesso do cliente à verdade que ele guarda dentro de si, que são suas dores, seus sofrimentos. E isso, com a técnica, favorece ou promove o processamento dessas dores que descarregam e se desobstrui o sistema da pessoa, né, o organismo dela, e ela expande. Depois tem um processo também de atualização da mente, reforma da mente, que ela se conecta cada vez mais com o seu ser. E isso traz liberdade, né? Então, e quanto mais liberdade, mais desobstrução, mais amor, e mais verdade, mais liberdade, é um ciclo que começa no terapeuta, nesse encontro com o cliente também vai embarcando nesse ciclo que, portanto, gera cura, conexão e crescimento. Temos aqui, então, a presença e a sintonia do terapeuta como um pilar muito importante, né? Que é a cura se dá nesse encontro, a dança entre a vulnerabilidade do cliente, né, com o amparo amoroso e tecnicamente habilitado do terapeuta. Como o Almaas fala, somente quando há compaixão as pessoas se permitem enxergar a verdade.
E assim o ego relaxa e as defesas dão espaço para que o processo terapêutico possa acontecer. E como disse o Jung, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Mas é uma alma humana tecnicamente habilitada, que sabe o que fazer a cada momento para promover cura. Quanto aos mapas, aqui temos conteúdos que guardam dor e sofrimento, que são os traumas, as situações impactantes que quebram, que fraturam, que tiram o chão, os dramas que são fases de conflito, sejam internos ou externos, a gosma, que é o conteúdo ligado à toxicidade dos relacionamentos, e a sombra, que é o que foi rejeitado em nós mesmos pela civilização, por uma série de eventos na nossa vida. E temos a estrutura da mente, que tem as tramas, que são os enredos que nos enredam, as crenças, as histórias assimiladas que falamos para nós mesmos, os legados, que são as histórias que herdamos transgeracionalmente, a cultura, os valores de base, e os padrões, que são os hábitos, as rotinas, os comportamentos que repetimos tantas vezes que se tornam esse padrão conhecido, familiar, e a matriz ou malhas, que é o sistema operacional, os modelos absorvidos por ressonância de maneira mais inconsciente e que traz os nossos vieses inconscientes, nossos modos de enfrentamento. Então, como é a formação do Insight? No nível 1, eu abordo os fundamentos da cura de crescimento, né, e crescimento, explico, né, sobre a mente e o cérebro, os métodos de cura, os mapas da mente, falo do app símbolo, como ele pode ajudar na própria formação e no próprio desenvolvimento pessoal do terapeuta e do cliente. E depois começa a parte do método em si, com os módulos imersão e resgate, que são os módulos iniciais e que já geram grande cura e expansão já em 2 sessões. E também tem uma parte sobre suplementos da mente, que existem muitos suplementos com ótima evidência científica que podem ajudar a potencializar o processo de recuperação e de ganho de saúde das pessoas e que muitas vezes elimina a necessidade de uma medicação psicotrópica controlada. Temos daí o nível 2, que são os módulos libertação, mais voltado para vícios, para comportamentos compulsivos. O Essência, que trabalha aspectos ligados às questões transgeracionais e pré e perinatais, que são bem inconscientes, bem arraigados, que precisam entrar muito no corpo e na consciência. E o módulo Inteireza, que mais mexe nessa matriz, nesse sistema operacional, para o sistema se expandir e flexibilizar. Esse é o método Insidelic, e daí no nível 3 eu entro com a AIM, que é a aplicação de um método que tem a mesma base do Insidelic, mas de maneira mais orgânica. Mas depois, né, de você ter já aprendido todo o Insidelic, você consegue usar esses conhecimentos de maneira orgânica na consulta. Depois eu tenho um curso que eu chamo de um mini curso de psiquiatria e psicofármacos, porque você vai receber no consultório pessoas que estão tomando remédios psiquiátricos, recebendo diagnósticos, então é importante conhecer essa linguagem, né? E inclusive os problemas, assim como os ganhos desses tratamentos. E por fim, a terapia potencializada com psicodélicos, onde eu passo o histórico dos psicodélicos, os mecanismos de ação, quais são os psicodélicos principais e como se conduzir sessões seguras e eficazes. E essa é uma um movimento muito grande que está vindo na psiquiatria, principalmente para casos refratários. Como é que então se dá na experiência do cliente, né? Ah, primeiro é feita uma avaliação, e aqui eu estou pegando um caso, por exemplo, de que sofre de depressão, um quadro depressivo, e uma escala de bem-estar de 0 a 10, onde a pessoa, vamos dizer, subjetivamente vai dizer como é que escala ela está quando ela chega no consultório naquele momento. Então, vamos dizer que ela esteja em 1. Eu digo que 0, eu quero me matar agora, né? Então ela está em 1. Ela, nessa avaliação já está, obviamente, bastante sofrida,
e ela passa pela sessão de imersão. Em uma sessão de imersão, que dura em torno de 2 horas, 2 horas e 15, ela já vai para o nível 6. Em média, né? Tem gente que vai para 7, 8, enfim. Mas ela já tem um grande alívio. E também já pode se pensar em sugerir algum suplemento para a mente. Se quiser, pode deixar para mais tarde. Daí ela vai para uma segunda sessão, que é a resgate. A imersão vai trabalhar principalmente os traumas e dramas, os sofrimentos mais importantes que a pessoa guarda dentro de si, que são as suas memórias acumuladas de sofrimento. Daí na sessão resgate, vai também nessas memórias que pegam mais a criança interior, aspectos da nossa parte mais frágil, mas já vai mexendo também na estrutura da mente que precisou se adaptar com várias defesas para lidar com essas adversidades ao longo da vida. Então, já começa essa reforma da mente. Já tem mais um ganho da sessão libertação para os comportamentos viciados, e hoje muita gente tem, né, tem muitos comportamentos viciados hoje no mundo, né? Por exemplo, a tecnologia está entrando muito forte nisso, as pessoas viciadas nisso, mas pode ser que também tenha algum vício num calmante ou o que for. E também isso ajuda aí soltando, né, liberando de remédios que passam a ser desnecessários. Daí tem a sessão essência, questões mais profundas pré e perinatais, transgeracionais, enfim, a inteireza para o sistema operacional. E a pessoa então vai consolidando e ganhando cada vez mais terreno, né, de saúde da sua mente. E pode continuar o processo com AIM, né, em sessões de AIM, e também tem um módulo extra que eu ofereço, que é de tomada de decisão, porque as decisões definem tudo na nossa vida, né? Do que a gente vai fazer. Então, é uma questão muito importante e eu trago um método de tomada de decisão mais assertivas, com mais clareza. Então, esse é um exemplo, né, de como esse paciente ou esse cliente vai ter. Isso aqui é o que acontece normalmente, não é um caso particularmente bom. Tem gente que melhora mais rápido que isso e para já na terceira, ou segunda, terceira sessão, que teve alta porque ficou bem, né? E tem gente que vai precisar de mais sessões. Pegando um outro caso aqui, vamos dizer, alguém que tem uma dependência, um abuso de substâncias, chegou com nota 2 de bem-estar e já faz a primeira sessão, mexeu nas dores que levaram, inclusive, essa pessoa a buscar algum alívio e conforto com as substâncias. Já tem uma melhora, foi para nota 5, resgate nota 6, até que faz a sessão de libertação, que é mais voltada especificamente para esses padrões viciados né, que acontecem com o uso de substâncias repetidamente. E daí já tem um ganho maior, vai para 8, né? Mas claro que também, dependendo do caso, a gente pode antecipar uma sessão de libertação para mais cedo, né? Para já, por exemplo, poderia ser a segunda sessão num um paciente assim. Mas eu gosto de propor, né, que as pessoas passem pelo processo todo, que ele é mais profundo e tudo vai ter a sua hora. Mas o terapeuta também tem essa opção de mudar. Daí essência, inteireza e assim vai, a IM, e também poderia se pensar em uma terapia com psicodélicos. Existem psicodélicos regulamentados, né? E processos de usar que podem ser muito úteis, eles também ajudam bastante no abuso de substâncias, mas eu diria que mais é no sentido de expandir mais, porque o quadro em si provavelmente já vai ter sido resolvido com o processo do Psydelic. E se faltou alguma coisa, ok, ainda é só continuar algumas sessões ou daí lançar a mão dos psicodélicos. A técnica envolve habilitar e confiar os recursos do organismo. Nosso organismo tem mais de 3,8 bilhões de anos de sabedoria embarcada. Então, é essa sabedoria, esses recursos que a gente habilita tecnicamente com os scripts que eu uso, com a música, a gente usa algumas caixas de som pequenininhas no corpo para promover o acesso à mente instintiva, emocional e o cérebro direito, que é mais simbólico. Então a gente deixa o ego, o pensamento, um pouco de lado para engajar o corpo, movimentos, sensações, sentimentos, o aspecto de insights, questões simbólicas, criatividade, e vai tocando a alma, a algo maior da nossa essência, nossos chamados, questões ancestrais.
que a gente herda, e quem governa, quem conduz isso tudo é a consciência, que eu chamo também do maestro invisível, que vai conduzindo isso, que traz essa sabedoria e a conexão com o nosso ser mais absoluto, e assim a gente vai processando os registros do nosso corpo, as memórias, as histórias e os legados que trazemos. Então, o Psychedelic, como eu contei um pouquinho, né, na minha biografia, eu estudei diversas escolas de autoconhecimento e psicologia, psicoterapia. Então, o Psychedelic abraça diversas dessas escolas, mas de uma maneira integrada. Você não precisa estudar todas essas escolas, porque eu pego o melhor de cada uma delas e está embarcado no método. E o objetivo maior para o cliente e para o terapeuta é essa reforma da mente. Porque a maioria das pessoas enfim, todo mundo que chega no consultório está num sofrimento que eu chamo de modo de sobrevivência. E está refém do ego, aprisionado nas mazelas do ego. E o processo de cura e crescimento envolve colocar o ego no seu devido lugar, que ele tem a sua utilidade de fazer, pensar, controlar, mas ele precisa estar a serviço do ser, que é o nosso eu maior. Do ser, do estar, conectar, fluir, sentir, perceber. E deixar acontecer. E aí já começa a entrar a consciência como nosso conselheiro. E, num processo mais evoluído de expansão, para quem quiser, pode avançar para a consciência, para ter uma experiência mais absoluta, mais de unidade com o todo, com o universo infinito de amor e com experiências transcendentais de conexão com Deus, com o divino. Então é esse o Psychedelic, esse método de cura e crescimento, e o meu objetivo aqui é ajudar a que o mundo tenha uma legião de curadores. E por isso que a formação é aberta para qualquer pessoa que queira fazer, não tem um pré-requisito. O requisito é a real vontade de ajudar pessoas, que eu digo ter a alma de cuidador, e o método faz com que cuidadores se transformem em curadores. E nesse processo você também vai ter acesso a trocas de atendimentos, você passa pelo processo todo terapêutico, e assim como treina com colegas, a gente também tem um projeto de apoio social, onde pessoas se habilitam a receber a sessão gratuitamente ou pagando valor simbólico. Então, os terapeutas que querem começar a pegar prática, pegar experiência, também podem atender nesse grupo, e é algo incrível. Eu dou uma supervisão extra para esses terapeutas. Pode também fazer parte do catálogo de terapeutas e da comunidade. E o app símbolo também dos seus usuários leva clientes, né, interessados para fazer as sessões com os terapeutas que estão no catálogo. Então, né, com isso você também vai ter acesso a clientes. Então a ideia é realmente criar esse ecossistema de promoção de cura e crescimento na maioria das pessoas, né? No maior número de pessoas possível. E espero que você se sinta, eh, de alguma maneira, em conexão com essa abordagem e que a gente possa se encontrar logo. Um abraço.